O ato pró-Bolsonaro repercutiu imediatamente entre parlamentares, entre políticos. A presidente nacional do PT, por exemplo, e deputada federal Gleisi Hoffmann, disse que o Brasil e o mundo conhecem, abre aspas, o prontuário antidemocrático, ditatorial e fascista de Bolsonaro. Gabriela Prado é quem vem conversar com a gente e esclarecer tudo isso. Não tem jeito, né, Gabriela? Daqui para frente, a oposição a Jair Bolsonaro vai também fazer a sua parte na tentativa de, esfriar todo o barulho aqui da avenida. Vai fazer sua parte olhando com lupa para o discurso de Jair Bolsonaro, Elisa. Bom dia para você, para todos que nos acompanham. Também queria registrar aqui minhas boas-vindas à minha colega Débora Bergamasco. Tenho certeza que ela está em boas mãos com você e com a equipe do Live. Pois bem, então uma das primeiras pessoas que se pronunciou foi a presidente nacional do PT, a Gleisi Hoffmann, como a Lisa trouxe um trecho dela. A gente precisa lembrar que a Gleisi, ela faz sim esse papel de combater o bolsonarismo, principalmente nas redes sociais. Então quero trazer alguns trechos do que ela falou. Gleisi Hoffmann, presidente do PT, disse: "Não adianta amaciar discurso nem posar de vítima. O Brasil e o mundo conhecem o prontuário antidemocrático, ditatorial e fascista de Jair Bolsonaro. Continua sendo e sempre será uma ameaça à democracia, ao Estado de Direito e à paz. O que Bolsonaro fez foi terceirizar para Malafaia os ataques que sempre fez à justiça, às instituições e à verdade. O discurso de Bolsonaro foi típico de um farsante do começo ao fim. Deveria ser apresentada à Polícia Federal sua versão fabulosa sobre o decreto de golpe. Seria confrontado com as provas da conspiração, que previa tropas na rua e prisão de ministros adversários. Quando fala em anistia para os condenados pelos atentados de 8 de janeiro, Bolsonaro está mirando sua própria impunidade. É incapaz de defender interesses que não sejam os dele. Com o golpista, não tem que ter complacência, a começar pelo chefe de todos eles", disse a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. O que eu queria destacar dessa fala de Gleisi? Conversei com outras lideranças do PT que estão adotando esse mesmo discurso, colocando aí que o pedido dele de anistia é um pedido para ele mesmo e não exatamente que ele está querendo que as outras pessoas que estão presas pelos atos golpistas de 8 de janeiro se recomponham, saiam da prisão. Eles dizem que ele usa essa desculpa para uma proteção a si próprio. E outro ponto é que ninguém questiona o tamanho da manifestação, porque há um consenso de que sim, ela foi muito grande, mesmo entre opositores de Jair Bolsonaro. Mas aí pegam um discurso para questionar os pontos e chamá-lo de antidemocrático. Esse é o discurso do PT. Quem postou agora cedo foi o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social. Pimenta é ali um ministro do Palácio do Planalto, despacha basicamente diariamente com Lula, ou seja, está muito próximo do presidente. E há outro ministro que costuma se posicionar nas redes sociais quando tem algum tipo de embate com o bolsonarismo. E ele fez um texto cheio de analogias nas redes sociais com o futebol. Vamos ver um trecho também. "Parabéns à Nação Vermelha", diz Pimenta. "O domingo foi nosso, no futebol que decide é a bola na rede. Na política é voto na urna. Torcida de quem perde, dizer que a culpa foi do juiz não é novidade. Mas não podemos jamais permitir violência em tentativa de virar a mesa. Quem não sabe perder não pode jogar. Quem usa da violência para constranger ou agredir a arbitragem para tentar impor resultado fora da regra é expulso. Torcedor e dirigente que invade o campo para promover quebra-quebra vai preso. Quem insiste em jogar sujo é banido. O choro de perdedor é livre, mas não muda. Resultado dentro do campo. Boa semana para nós, viva a democracia." Então, Pimenta em um texto dando várias cutucadas, vamos dizer assim, ao bolsonarismo. Tivemos também posicionamento, por exemplo, do ministro Paulo Teixeira, que dizendo que Bolsonaro pedir anistia já é admitir uma culpa, é quem quer ser anistiado. E ainda o líder do governo, Randolfo Rodrigues, outras figuras importantes que estão próximas a Lula, se manifestaram sim, olhando com lupa esse discurso e trazendo pontos para que possam combater as versões, principalmente aí nas redes sociais, mas é um assunto que vai repercutir muito ainda dentro do governo e também no Congresso Nacional. Elisa. Pois é, alguma dúvida que vai ser uma segunda-feira que vai ferver aqui na notícia? Nós estaremos acompanhando tudo isso, até porque foi uma manifestação bastante potente, esse ato que eles chamavam em defesa de Jair Bolsonaro. Também trouxeram discursos diferentes, citando essa questão religiosa, citando a conexão
conexão com Israel e todos os cristãos que estavam aqui reunidos. Além disso, tivemos outros trechos importantes, tipo a fala, o discurso do ex-presidente. Lógico que era o momento mais esperado. Entre tantas palavras, Jair Bolsonaro pediu anistia para os presos do dia 8 de janeiro e, sem citar o Supremo Tribunal Federal, falou em pacificação. Vamos ver então na reportagem. A manifestação começou às 3 horas da tarde deste domingo, mas desde o final da manhã, apoiadores do ex-presidente já ocupavam parte da Avenida Paulista. Proibido pela Justiça de manter contato com Bolsonaro, na investigação da operação da Polícia Federal que apura um suposto plano golpista, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, compareceu ao ato antes da chegada do ex-presidente. Vim aqui só para falar para vocês que vocês transformaram o PL no maior partido do Brasil. Jair Bolsonaro chegou na Avenida Paulista por volta das 2h40 da tarde. Usando uma bandeira de Israel, ele estava acompanhado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e da esposa Michele. A ex-primeira-dama fez uma oração em seu discurso que abriu o ato deste domingo. Eu louvo o teu nome e te agradeço, Pai. Peço que os teus olhos estejam sobre as nossas vidas e aqui a tua verdadeira Shalom esteja dentro dos muros de Israel. Nós abençoamos o Brasil, nós abençoamos Israel, em nome de Jesus, amém. Em seguida, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que foi ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro, também falou. Quem eu era? Não era ninguém. E o presidente apostou em pessoas como eu, como tantos outros que surgiram, que tiveram posição de destaque, porque ele acreditou. Nunca pegou nada para si, nunca quis o crédito, sempre entregou o crédito para quem trabalhava com ele. Além de Tarcísio, o evento contou com a participação dos governadores de Santa Catarina, Jorginho Melo, de Goiás, Ronaldo Caiado, e de Minas Gerais, Romeu Zema. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, também foi, mas não discursou. Deputados federais e senadores também compareceram ao ato. Organizador do ato em apoio a Bolsonaro, o pastor evangélico Silas Malafaia foi duro ao criticar a atuação do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral e do ministro Alexandre de Moraes em casos envolvendo o ex-presidente. Bolsonaro é investigado em um inquérito que apura se houve um plano golpista para mantê-lo à frente do Palácio do Planalto depois da derrota para Lula nas eleições de 2022. A PF interrogou militares e ex-ministros e aliados de Bolsonaro, como o ex-assessor especial da presidência Felipe Martins, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, além do próprio ex-presidente, que ficou em silêncio. Uma das provas consideradas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, neste inquérito, é um vídeo de uma reunião do ex-presidente com ministros em 2022, que para Moraes revela o arranjo de dinâmica golpista na alta cúpula do governo. Em seu discurso neste domingo, no entanto, Bolsonaro não citou Moraes nem o Supremo Tribunal Federal. Ele falou sobre pacificação. Mas o que eu busco, Caiado, é a pacificação. É passar uma borracha